Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus, com saúde e vida. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 a seguir, que diz assim: E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Até aqui. Perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos disse que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria e um grande homem diante do Senhor. É de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão, homem valoroso, porém, ele era uma pessoa leprosa. Uma pessoa leprosa. E saíra, ele saíram a tropa, né, meus irmãos, e foram a Israel e levaram presa uma menina que ficou servindo de serva para a esposa de Naamã. Então, aquela menina, vendo o sofrimento daquele homem, ela disse à esposa de Naamã que se levassem o seu senhor, que era Naamã, né, que ela estava a servir, levasse ele a Samaria, onde lá estava o profeta Eliseu, que certamente ele seria curado. Então, a mulher, ela acreditou naquelas palavras que aquela menina disse, então ela disse aquelas mesmas coisas a seu esposo. Então, ele disse ao rei que escrevesse então uma carta e enviasse até o rei de Israel que Naamã iria para ser curado lá. O rei, ele se enfureceu, ele ficou nervoso, dizendo: por acaso eu sou Deus para que possa dar a vida ou curar alguém de lepra? Então o homem de Deus, Eliseu, ficou sabendo e disse para ele que ele não precisava tomar uma atitude daquela, porque era bom que aquele homem viesse para ele saber que existia Deus em Israel. Então percebam, meus irmãos, que quando Naamã ele chega em Israel, ai meu Deus, desculpa. Ele chega em Samaria, perceba que Naamã esperava que ele fosse ovacionado, como ele era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa de muito nome, né? Uma pessoa de grandes batalhas. Então ele era uma pessoa bem conhecida, uma pessoa bem famosa, né? Ele esperava que se estendesse um tapete vermelho, ou assim como ele disse, que o profeta viesse, impusesse as mãos sobre a sua lepra e repreendesse o mal e ele ficasse curado. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que o profeta nem as caras deu e mandou uma mensagem, disse a ele que ele fosse se banhar no Jordão, e lá ele se mergulhasse 7 vezes. Então Naamã, ele ficou muito entristecido, enfurecido, triste. Ele pensou, né, que o profeta desfez dele, que o profeta deveria então ter vindo, imposto as mãos e o curado, ou tivesse dito a ele que porventura não houvesse outro rio, né, outro lago mais limpo para que ele possa se banhar e ser curado. Mas perceba que ele então, no seu pensamento, ele decide voltar para casa, voltar para a Síria, nervoso, brabo, enfurecido. Então um dos seus soldados, um dos seus servos que o acompanhava, disse a ele: se este homem tivesse te dado alguma tarefa difícil, certamente o Senhor faria. E por que não obedecer? Porque sim, meus irmãos, é muito difícil obedecer. A palavra do Senhor nos diz que é mais fácil, é melhor obedecer do que sacrificar.
E o ser humano, meus irmãos, nos dias de hoje, o dia que nós estamos vivendo, Sodoma e Gomorra e o tempo de Noé perde feio para tanta iniquidade, tanto pecado que está acontecendo no tempo de hoje. A frieza espiritual entrou dentro das pessoas, as pessoas não têm mais desejo de obedecer à vontade de Deus. Se você se opõe e diz a essas pessoas que este não é o caminho, que esta não é a vontade de Deus, essas pessoas elas se revoltam contra você e diz para você, você está cuidando da minha vida, vai cuidar da sua vida. Mas é triste, meus irmãos, perceba, porque hoje em dia você não pode mais alertar. Você não pode, porque as pessoas elas não querem mais ouvir. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias daria comichões em seus ouvidos. Daria comichão, e é o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Quando a pessoa faz um alerta, não vá por este caminho, não faça dessa maneira, isso desagrada a Deus. Ah, você é uma pessoa religiosa, isso é religiosidade, isso não tem nada a ver, que Deus só quer o coração, Deus sabe. Deus, ele quer saber até onde você está disposto a ir. Você está disposto a renunciar a nada? Será que Deus ele tem que entender que você tem que continuar fazendo as suas vontades, caminhando no charco do lodo, fazendo tudo que você deseja? E Deus tem que entender? Deus, aí as pessoas veem que essa palavra medíocre diz que Deus que ele quer só o coração, sendo que a palavra de Deus nos diz que ele nos quer de corpo, alma e espírito. Nós somos seres tricotômicos, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Mas as pessoas não estão mais dispostas a renunciar nada por amor a Cristo. Elas querem sim aceitar a Cristo, mas pelo que ele pode fazer, não porque ele é. Estão dispostos sim a aceitar a Cristo, mas não para fazer a vontade dele. Simplesmente saberem nos seus pensamentos que o seu nome está escrito no livro da vida, que pronto, já aceitei Jesus, agora estou salvo, porque hoje em dia, meus irmãos, tudo não tem nada a ver, se você se santifica, você é santarrão, não precisa mais guardar as doutrinas de Cristo, porque tudo é doutrina de homens, usos e costumes, isso só os antigos. Mas eu queria dizer para você, muito desses antigos que guardavam esses usos e costumes, que as pessoas tanto falam que é se santificar, é buscar, é tampar o seu corpo. Perceba, meus irmãos, que essas rainhas e princesas, elas não andam mostrando seus corpos, quantos mais roupa, mais a sua realeza, a sua nobreza, quanto mais roupa a pessoa olha e vê que aquela pessoa ali é uma pessoa nobre, uma pessoa, sabe, uma pessoa fina. Então você é princesa, você é a noiva de Cristo, se vista com modéstia. Modesta não é você andar como o mundo, você é andar como uma serva de Deus. Entenda, meus irmãos. As pessoas falam, mas roupa não define o caráter de ninguém, mas o seu caráter vai definir as roupas que você deve usar, agora que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. E perceba que então, Naamã decidiu voltar e fazer aquele que para ele era um sacrifício, porque sempre vai ser um sacrifício fazer a vontade de Deus. Sempre vai ser um sacrifício obedecer à vontade de Deus e trilhar os seus caminhos. Isso é um sacrifício. Por quê? Porque a nossa carne, ela quer pecar. A palavra do Senhor nos diz que a carne atenta contra o espírito. Então, quando é uma coisa que vai contra os nossos princípios, as nossas vontades, a nossa carne não quer. A nossa carne, ela quer o prazer, ela não quer sacrifício, ela não quer renúncia. Então, meus irmãos, Naamã decidiu fazer esse sacrifício contra a sua vontade, porque ele não queria, sendo o posto que ele era, a pessoa que ele era, o cargo que ele ocupava de chefe de um exército muito conhecido, muito famoso, mas ele tinha êxito nas suas lutas por causa de Deus, por causa do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus dava essas vitórias a eles. Mas eu queria dizer para você, perceba que nesse tempo aqui, de Segunda Reis, no tempo do rei Naamã, no tempo dos profetas,
as pessoas precisavam procurar um profeta para que falasse em nome de Deus. Hoje você pode entrar no seu quarto, Mateus 6,6, entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com o teu pai que te ouve. Em secreto, ele te ouve. E no tempo dele ele vai te responder, não precisa mais de profeta, profetisa, seja o que for. Jesus ele já morreu por você para que hoje você não precisa ir atrás de profeta. Jesus ele te ouve e ele vai te responder. Seja através da palavra, seja através de um louvor, de um sinal, de qualquer maneira. Deus ele no tempo dele ele vai te ouvir. Não precisa mais de profetas para poder falar através de Deus. Ele te ouve. Jesus ele já pagou o alto preço para que hoje o véu foi rasgado para que hoje nós pudéssemos entrar no nosso quarto ou aonde quer que nós estivéssemos e falar com Deus e ele nos atender, nos responder, entende, meus irmãos? Então perceba que Naamã, então ele foi até o Jordão e entrou ali. Entrou e começou a se banhar. E ele mergulhou a primeira, a segunda vez e ele percebeu. Ele percebeu que continuava sua pele da mesma maneira. Mas é mais um ponto onde eu queria frisar. Às vezes Deus faz uma profecia na sua vida. Faz assim, assim. No tempo de Deus vai acontecer. Mas as pessoas, meus irmãos, elas não querem pagar o preço. Elas não querem passar pelo processo. Na metade do caminho, essas pessoas, elas desistem, porque não vai acontecer, porque isso aí não veio de Deus, por causa que isso aí não é a vontade de Deus. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa preparada, mas Deus já liberou sobre a sua vida a promessa que ele vai fazer. Naamã, ele teve que terminar até o último mergulho, o 7º mergulho, para poder ser purificado, para poder estar limpo. Para poder, então, perceber que aquela palavra vinha verdadeiramente de um homem de Deus que cumprira sobre a sua vida. Que cumprira sobre a sua vida. Então, ele viu que aquele homem verdadeiramente era homem de Deus. Então, a palavra do Senhor nos diz que ele ficou curado. Naamã ficou curado. E eu queria dizer para você também, seja curado hoje em nome de Jesus. Porque o que está acontecendo nos tempos de hoje, meus irmãos, não é a lepra na carne, é a lepra no espírito. Busque, porque não é fácil, meus irmãos, a gente buscar no tempo onde nós estamos vivendo, que tem muita distração, muita coisa que te distrai, te afasta da presença do Senhor, mas clame, não permita vir entristecer o Espírito Santo de Deus para que ele venha se afastar da sua vida, para que você venha se perder nesse mundo de charco de lodo, de pecado, onde que Jesus já te tirou. Não é fácil, meus irmãos, todos os dias você renunciar, todo dia você tem que matar um leão, mas saiba que Jesus, ele já morreu por causa de você e ele está aí do teu lado para te dar graça, para que você venha romper. Não ande, meus irmãos, com mentira, porque de Deus nada se esconde. Deus, ele vê o seu coração. A sua consciência, ela tem que estar limpa, assim como o seu coração diante de Deus, porque de Deus você não esconde. Você pode esconder das pessoas, mas de Deus você não esconde. Perceba que mais adiante, a palavra do Senhor não diz o nome desse moço que andava com Eliseu, mas diz que esse moço tentou enganar Eliseu. Quando o Naamã foi embora para sua terra, para a Síria, aquele homem ficou indignado, aquele moço. Ficou indignado porque Eliseu não aceitou nada daqueles despojos, daquelas riquezas que Naamã trouxe para dar para ele como oferta. Desculpa, meus irmãos. Mas Eliseu, ele não vendia o que era de Deus, porque de graça você recebeu, então de graça você dá. Então aquele homem ficou indignado por ver que Naamã iria voltar com todas aquelas riquezas de volta para sua casa, para sua terra, para a Síria. Então ele esperou Eliseu se virar as suas costas para correr atrás dele, para poder pedir em nome de Eliseu.
E quando ele voltou, meus irmãos, ele pensou que ele enganava, mas quem caminha com Deus, meus irmãos, quem caminha com Deus nunca vai ser enganado. Deus, ele revela, Deus, ele mostra, o Espírito Santo, ele sabe, ele testifica dentro de você. Sabe essa vozinha que fala dentro de você, não aqui, mas aqui, que isso não é certo? Ouça essa voz, porque essa voz é o Espírito Santo de Deus te alertando a você não fazer, não vá pela sua mente, pela sua consciência, por causa que o inimigo, ele é sujo. Ele não pode ouvir os seus pensamentos, mas ele percebe as suas atitudes em volta, o que você está olhando, o que você está buscando, alguma coisa que você falou. Então, ele vai lançando seta na sua mente. Então, aquele moço deixou-se levar, pensando que ele poderia enganar uma pessoa que caminha com Deus. Então, o que aconteceu? A consequência, ela sempre vai existir. A consequência, meus irmãos, ela sempre vai vir. Perceba que então, quando aquele moço chegou a Eliseu, Eliseu disse para ele de onde que ele estava vindo. Ele disse que não estava vindo de parte alguma, ou seja, mais uma mentira. Certamente, se ele tivesse dito a verdade a Eliseu, certamente esse mal não viria sobre a sua vida. Mas ele preferiu mentir. Mentir a uma pessoa de Deus. E Deus, ele não deixa. Mais uma vez eu quero dizer, Deus não deixa seus filhos enganados. Deus, ele mostra. Seja através de sonhos, seja através de visão, seja como for, de alguma maneira Deus vai te mostrar. Deus vai testificar aqui dentro de você que você está sendo enganado. Então, Eliseu disse a ele, o profeta, disse a ele que a lepra de Naamã estaria sobre ele e a sua família, e toda a sua descendência que viesse, fosse nascendo, viria leproso. Por isso eu queria dizer para você, meus irmãos, não brinque com a palavra de Deus. Hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, você não precisa mais de profeta, profetisa, de pastor, seja de quem for, você precisa de Jesus. Você quiser falar com Jesus, ele está te ouvindo. Seja você deitado num leito de hospital, na sua casa, dentro do seu carro, no seu trabalho, na roça, numa empresa, seja onde você estiver, se você é uma doméstica assim como eu, você pode falar com Jesus. Você pode testificar do amor de Jesus. Você pode falar de Jesus. Você pode falar com ele, falar com Jesus. Ele te ouve. E mais do que ouve, no tempo dele, ele vai te responder. Meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês nessa manhã. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Fica firme, meus irmãos, nos caminhos do Senhor, porque Jesus, ele está às portas. A palavra do Senhor dia após dia está se cumprindo. Se você chegou até aqui, meus irmãos, e sentindo seu coração de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, e que Deus continue te abençoando poderosamente. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.